Olá, amados, graça e paz. Que bom podermos estar mais uma vez juntos para lermos a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler um livro que eu acho extraordinário, que é o livro de Êxodo. Esse livro, ele narra a história da saída do povo do Egito, que estava cativo, para uma nova terra, a terra prometida por Deus. E esse nome, Êxodo, significa justamente isso. É a saída de um povo, de uma nação, de pessoas, de um local para outro. Nós veremos, durante a leitura de todo este livro, que Deus permite que o povo de Deus, passe por um processo. E esse processo transforma, molda e também restaura um povo que, por vários momentos da história, se perde, cai, vacila. Isso acontece no nosso dia a dia, acontece comigo e com você. Porque muitas das vezes, na nossa caminhada, nós também caímos, vacilamos, erramos, e Deus, durante todo esse processo, Ele nos molda, Ele trabalha, Ele faz grandes coisas na nossa vida, mesmo passando pelo deserto. E eu espero que, da mesma forma que Deus impactou as vidas do povo dele, do povo de Deus, do povo de Israel, nessa história que vamos ler a partir de hoje, que estas palavras também possam levar impacto para a tua vida, e transformar, e te fazer entender que passar pelo processo é algo que todos nós precisamos aprender. E hoje, dando início à leitura deste livro, começaremos, obviamente, pelo primeiro capítulo. Então vamos à leitura de Êxodo, capítulo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá; Issacar, Zebulon e Benjamim; Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amados, Êxodo 1
narra a história do povo de Israel no Egito. Acontece que, depois da morte de José, o novo rei egípcio fica com medo do grande número de israelitas e então ele decide tratá-los como escravos. Os israelitas, então, sofrem muito nas mãos dos egípcios, trabalhando pesado e sendo assim muito maltratados. Apesar de tudo isso, o povo de Israel continua a crescer e se multiplicar. Então, o texto nos relata que o novo faraó toma uma atitude extremamente maldosa. Ele ordena que as parteiras sacrifiquem todos os bebês meninos que nascessem. Mas, como sempre, Deus estava no controle da situação. Duas corajosas parteiras, Sifrá e Puá, por temor a Deus, desobedecem às ordens do faraó e protegem os bebês israelitas. E assim, eles tiveram a oportunidade de viver e crescer. Por isso, o faraó fica mais preocupado e dá uma ordem ainda mais terrível. Todos os meninos israelitas recém-nascidos deveriam ser jogados no rio para morrer. Essa história nos ensina que Deus é poderoso e cuida de seu povo, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis. Ele usa pessoas corajosas e fiéis para fazer a diferença. Aprendemos muito com essa história, que possamos confiar verdadeiramente em Deus, sabendo que Ele está sempre conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Lembre-se, independente das dificuldades e lutas da vida, Ele, e somente Ele, pode nos libertar e nos dar esperança. Creia nisso. Então, pessoal, que maravilhoso foi mais uma vez poder compartilhar da leitura da Palavra de Deus com vocês. Eu espero de todo o coração que o que estamos fazendo aqui possa trazer uma mudança, uma transformação para nossas vidas. Que possamos ser edificados, trabalhados e moldados por Deus, assim como o povo dele foi moldado, trabalhado ali no deserto. Que mesmo diante das dificuldades da vida, eu e você possamos aprender que Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe.